Então, amados, nós vamos ler aqui o texto que está em Marcos, capítulo 14, versículo 37 até o 40. Diz assim, versículo 37: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, uma das coisas na vida militar, uma das coisas que eu aprendi logo no início, assim que a gente chega no quartel, é acerca de estar alerta, acerca da vigilância, né? Porque na semana seguinte já iam nos escalar no serviço de sentinela, e o sentinela não pode dormir em serviço, o sentinela tem que ficar atento a qualquer perigo, qualquer ameaça que surja. Claro que na escola de marinha não tinha nenhum perigo, nenhuma ameaça, mas poderia ter, pode acontecer, aí o sentinela tem que estar sempre alerta, mesmo que não surja um inimigo, mas de repente até um sargento daquele chegava e encontrava o cara dormindo, poxa, não dá sentinela, fique atento, fique ligado. Então nós não podemos dormir, porque o adversário não dorme. Então uma das coisas, um dos ensinamentos mais importantes que a gente carrega para a vida toda é a questão da vigilância, é a questão de se manter alerta. Nós devemos estar sempre atentos, sempre alertas, porque o adversário pode atacar a qualquer momento, ele ruge ao derredor buscando a quem possa tragar. Então nós temos que estar alertas. Às vezes uma coisa assim que parece inocente, pessoa usada por ele, pessoas que são usadas por ele, querem de alguma maneira nos atingir. Jesus estava lá no templo, né? Estava lá numa reunião, e chega alguém e diz assim, começa com elogio, olha o perigo, mestre, nós sabemos que tu ensinas com propriedade, sabemos que tu és diferente, o senhor ensina de uma maneira tão bonita, mestre. Será que o senhor pode responder uma pergunta? Aí Jesus já percebeu que tinha malícia ali. Nós devemos dar imposto, pagar o imposto a César ou não? Aí Jesus percebeu, né? Eles querem, se eu disser que devemos pagar, eles vão jogar os judeus contra mim. Se eu disser que não devemos pagar, eles vão jogar os romanos contra mim. De qualquer maneira queriam pegar Jesus ali. Se Jesus não estivesse alerta, o elogio já faz o camarada perder a vigilância. Se Jesus não estivesse alerta ali, aquele elogio já teria desarmado ele. Mas ele estava alerta, estava atento. Então ele percebeu que era uma cilada e disse, então me mostra a moeda. Vocês têm aí uma moeda? De quem é esse rosto? É de César. Então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Não entrou no laço do passarinheiro, né? E nós devemos aprender com Jesus sempre. Se nós falharmos no objetivo da vigilância, principalmente quem está numa posição de liderança, a tropa toda sofre. Se nós falharmos, se um de nós falhar, o adversário se infiltra. Então nós temos que estar muito alertas, vigiando, versículo 38, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiar e orar para que não caia em tentação.
Então nós como cristãos devemos estar muito atentos, muito alertas. Não podemos permitir que o adversário nos apanhe de surpresa, né? Jesus nos instruiu a vigiar e orar. Lá em Mateus 26, 41 também ele fala para vigiar e orar. O apóstolo Pedro também chamou a atenção dos cristãos, na carta de Pedro também ele fala sobre vigilância e oração. Chamou a atenção para o pessoal vigiar e orar, ficar atento a respeito da vigilância, a respeito da oração. Então a gente recebe a ordem de vigiar, de orar, de usar a oração como uma ofensiva nas batalhas que nós enfrentamos. Oração não é defensiva, não, oração é ofensiva. As portas do inferno não prevalecerão. Então a oração já é uma arma de ataque, não é arma de ficar se escondendo, não. É arma de partir para cima. A oração da fé é a arma de partir para cima do adversário. E tem mais, Deus Ele nos dá uma ordenança de vigiar e orar. Ele determina que nós devemos orar e vigiar também por nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Vigiar por nós e por nossos irmãos. O sentinela, ele ficava num posto avançado, fica no posto avançado para proteger o quartel, proteger os irmãos lá que estão dormindo. Depois vem outro que corre o horário, né? Corre o turno. Mas no turno dele, ele está, a segurança, a vida dos colegas está na mão dele. Então olha a importância do cristão aprender a vigiar por si e vigiar também pelos seus irmãos. Está na torre de vigília. O apóstolo Paulo também, ele lá na carta aos Efésios, também ele fala para nós vestirmos a armadura de Deus e coloca entre essas peças da armadura a oração, orando sempre no Espírito com toda oração e súplica. Então a oração também é uma arma da nossa armadura de guerra. Oração é uma arma da nossa armadura de guerra. Orando sempre. Orar quando? De noite, de manhã, na hora de dormir, na hora de deitar? Não, sempre. Sempre. Está lá lavando a louça, está lá fazendo a comida. Assim, Jesus, visita agora, visita o meu irmão, visita o pastor, visita os nossos pastores que estão viajando, visita a igreja. Jesus, não deixa eu errar, me ajuda a andar na tua presença, me livra de todo mal, não me deixe cair em tentação. Senhor, toma conta da minha vida, das minhas causas, me guerreia por mim, peleja por mim. Então a oração é um ato contínuo. Senhor, eu vou pegar esse ônibus agora, não deixa que haja nenhum acidente, nenhum assalto, não deixa que haja nenhum mal, não deixa que nenhuma pessoa, me guarda, me livra de todo mal, Senhor, me dá sabedoria. Vou falar agora com o patrão, vou falar agora com aquela pessoa, Senhor, não deixa que nada que ele fale venha me atingir, que eu possa falar palavras boas, palavras que tragam paz àquele coração. Então a oração é um moto contínuo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu não vou orar só por mim, pela minha família. A oração é egoísta. Vou orar só por mim, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, e agora a minha nora que também passou a fazer parte da família, e o resto é problema deles. Não, a oração é por todos. Esse todos, aí nós oramos pelos santos e depois nós começamos a interceder também pelas pessoas da nossa volta, que ainda não entenderam o plano de Deus, que precisam conhecer o plano de Deus, né? Então a oração é uma arma ofensiva. É arma ofensiva, vigilância e oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ainda tem a recomendação de nós orarmos sem cessar. Orar sem cessar.
Louvado seja o nome do Senhor. Intercedendo continuamente por nossos companheiros. Nossos companheiros no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, no Canadá, nossos companheiros. Quem são nossos companheiros? Aqueles que confessam a mesma fé. Somos soldados do mesmo Cristo, somos um batalhão maior do que o exército da China, espalhados pelo planeta. Intercedendo, nós nos colocamos na brecha da intercessão em favor deles, em favor dos nossos irmãos que estão muitas vezes em lugares onde há perseguição. É uma parte de nós que está lá sendo perseguida, mulheres sendo estupradas. Há lugares, os muçulmanos extremistas, chamados xiitas, eles humilham, matam e estupram as mulheres, ou estupram e matam. Então são nossos irmãos, que eles acham que tudo que não é islâmico deve ser destruído, deve ser morto. Então eles têm assim um sangue nos olhos, ódio, eles são comandados pelo ódio. Infelizmente há muitos países aí que apoiam eles. Não são todos, existem islamitas que são coerentes, mas o lado mesmo mais radical quer destruir os cristãos que são inimigos, são infiéis, destruir quem não professa a religião deles, que são infiéis, matar mesmo. Está lá escrito na linguagem deles, na Bíblia deles. Matar, eliminar, eles falam eliminar. Então eliminar é o quê? De algum jeito acabar com a vida do sujeito. Então nossos irmãos têm que estar debaixo da nossa intercessão, onde estiverem. Senhor, alcança agora, Senhor, alcança aquele missionário, alcança aquela família que está correndo perigo, teus servos. Senhor, alcança o mundo com a tua salvação. Aí nós estamos intercedendo de uma maneira mais generalizada pelo planeta, porque um sanguinário desse, que acha que está servindo ao Deus dele lá, ele pode ter um lampejo assim pelo Espírito Santo e ver que tudo aquilo é errado e se converter. Paulo era assim, Paulo era perseguidor, depois virou perseguido. Então a nossa parte é vigiar por nós, pelos nossos irmãos, e orar intercedendo. E isso não é para a gente fazer de qualquer maneira, não. Isso aí é para ser feito com critério, é para ser feito como soldados de Cristo, como soldados do grande exército de Deus. Nós devemos orar por nossos irmãos, e isso não é uma opção, isso aí é uma exigência. Orar pelos governantes, não importa que lado eles sejam, se é direita, se é esquerda, se é para frente, se é para trás, não importa. Orar por eles, porque Deus sabe como tratar em particular com cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente na hora da aflição clama a Deus, diz: Senhor, desperta. Eu já fiz isso. Eu confesso às irmãs que em momentos difíceis da minha vida, em momentos de angústia, em momentos que eu pensei que eu não fosse amanhecer o dia seguinte, eu falei para Deus: Deus, desperta alguém para interceder por mim, que eu não estou aguentando. E eu tenho certeza absoluta que Deus despertou alguém, não sei aonde, se foi no Brasil, se foi na China, se foi no Japão, se foi, não sei aonde, Deus despertou alguém para interceder. Tem pessoas queridas minhas em Portugal, na Itália, na Espanha, aí espalhado pelo Brasil afora. De repente alguém até que nem me conhece, mas Deus colocou para interceder, porque a intercessão, nós vamos falar sobre a intercessão com detalhes aqui. Intercessão é uma coisa linda, é um dom, é um ministério. Interceder é uma coisa muito bonita quando a gente aprende a fazer dentro do padrão bíblico. Intercedendo, alguém intercedeu por mim e Deus me deu condições de eu sair daquele momento que eu estava atravessando, que eu pensei que não fosse sobreviver. Teve dia que eu pensei que eu não fosse amanhecer o dia seguinte, mas Deus
me trouxe até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Então, muitos cristãos dependem das nossas orações. Coloca em risco o emprego, a família e a vida no campo missionário. Muitos missionários não voltam. Vão para lugares onde o ódio governa e lá eles ficam. E lá eles são sepultados. Alguns soldados têm sido feridos. Outros estão cansados e pensando em desistir. Muitas vezes a luta é tão grande e Deus levanta um intercessor para ajudar aquele irmão que está em luta. E ainda tem mais, na intercessão, você não precisa conhecer a pessoa não, Deus te toca para você orar. Seu visita agora lá em São Paulo aquela pessoa que está sofrendo. Visita, uma irmã estava na Inglaterra. Eu acho que eu já contei aqui essa palavra. Estava na Inglaterra e ela tinha esse ministério da intercessão. Sabe o que aconteceu? De madrugada ela acordou e não conseguia dormir. Ela foi para o joelho e já sei, vou orar. Quando ela começou a orar, ela teve uma visão. E na visão, ela viu lá na África uma palhoça, uma cabana forrada com palha. E ela viu de barro, de estuque, né? E ela viu dentro da cabana os homens que ela discerniu que eram irmãos, pele negra, e um homem branco deitado assim numa mesa. E ela viu quando um daqueles que estava lá dentro orando saiu para o lado de fora e fez assim para o pessoal que estava do lado de fora. E ela continuou ali orando em línguas, intercedendo em línguas estranhas. Por isso que é bom quem fala em línguas soltar mesmo. Aqui na nossa igreja pode soltar na hora do louvor, não interrompendo a pregação da palavra, pode soltar, falar em línguas à vontade, porque é bom, é uma intercessão. E aquela irmã não sabia o que estava orando, ela só teve a visão e viu o homem voltar, sair do lado de fora, fazer assim. Aí o homem volta para dentro da cabana e o rapaz, o jovem branco que estava lá, sentou na mesa. E todo mundo levantou as mãos e adorou a Deus. Ela não entendeu nada. Alguns anos depois, estava lá um missionário na igreja que ela frequentava e de repente ela sentiu de contar o que tinha visto. Olha, irmãos, eu não sei, foi dada oportunidade para ela, nós ouvimos a irmã fulano. Aí ela vem à frente, olha como é que Deus faz. Ela vem à frente e começa a falar, irmãos, eu não entendi, há muitos anos aconteceu, 15 anos atrás, aconteceu assim. Ela contou tudinho. E aquele pregador da noite era o homem que Deus tinha ressuscitado lá. Quando ele se levantou, ele falou, irmã, nessa época eu estava em tal lugar assim, era como a irmã descreveu, eu morri e ressuscitei. A intercessão, ela é uma ferramenta, é um ministério que toda igreja deve ter, um ministério de intercessão. E às vezes há 2, 3, 4, 5, 10 ou 20 pessoas com o ministério da intercessão. Isso não impede que cada crente seja um intercessor, né? Deseje ser e se coloque na posição de intercessor. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, quando o soldado está ferido, ele precisa de alguém para ajudar ele, botar ele numa padiola e levar direto para a enfermaria, chegar, e esse intercessor é a padiola, é o enfermeiro que está socorrendo ele, embora esteja na distância, né? Às vezes nem conheça, mas está intercedendo, ou um irmão da igreja, ou o nosso pastor, ou um outro pastor, um outro irmão, ou uma irmã. Intercessão é coisa linda e nós devemos aprender e colocar isso como prioridade na nossa vida. Orar, suplicar, interceder, agradecer, fazem parte da vida dos soldados de Deus. Às vezes a pessoa está tão cansada que ela está sem forças, está pensando já em desistir. Então as nossas orações vão fortalecer essa pessoa. Aleluia. Alguns crentes arriscam a vida em
em nações assoladas por guerras, por disputas políticas. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou passar aqui um filme, Redenção, para adultos, porque ele tem no início tem uma cena que não é tão para criança, né? O cara era um viciado, traficante, foi preso. Quando ele sai da cadeia, a mulher tinha se convertido. Aí ele quis fumar maconha no carro, ela agradeceu e disse: não, quero não. Ele já estranhou que toda vez ela pegava junto com ele. Aí Deus começou a fazer a obra nele. Esse homem se converte nos Estados Unidos. Há um furacão lá, alguma coisa lá que destruiu várias casas, e ele era exímio construtor, foi lá e reconstruiu os telhados das casas e tal, e ganhou um bom dinheiro. E está frequentando a igreja. De repente chega um missionário e fala que no Sudão as crianças estavam matando pai e mãe por causa dos guerrilheiros que obrigavam eles a fazer isso. Aí ele vai para o Sudão, para a obra missionária, e aí ele vira um anti-guerrilheiro lá, para defender as crianças. Foi conhecido como pastor metralhadora. O homem, ele chegou lá e fez uma grande obra, dando livramento a mais de 200 crianças que estavam condenadas a morrerem nas mãos dessa tribo, dessa facção religiosa, fanática e comandada pelo ódio. Então, Deus levanta, e esse homem precisou de intercessão. Olha só, precisou de intercessão. Por quê? Porque houve um momento que ele viu tanta miséria que ele entrou em depressão. Um amigo dele, que tinha sido amigo das drogas, tinha se convertido também, teve um momento de depressão nos Estados Unidos, suicidou. E ele, vendo aquilo tudo, ele pensou em desistir. Aí onde entra a intercessão, aí onde entra a oração dos santos. A oração dos santos pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Novo convertido precisa demais das nossas orações, porque ele está vindo das garras de Satanás. Ainda de repente, de vez em quando, o adversário ainda acena para ele com a cachaçinha, com a maconhazinha, ainda acena para ele com a coisa que ele fazia no passado, com um adultériozinho, com a prostituiçãozinha, e acena com ele assim com muita ênfase. Então tem que estar coberto pela intercessão e pela oração dos intercessores, pela nossa oração, a nossa intercessão. Fulano, às vezes nós nos comportamos de uma maneira perversa. Tá vendo? Não falei que aquilo ali não ia? Às vezes nós lançamos sentenças sobre alguém que está precisando de graça, de misericórdia, de oração. Não falei que não ia dar certo? Olha lá, tá vendo? Voltou, o cão voltou, a lama, a porca voltou ao espojadouro. Não, vamos orar, vamos interceder, porque aquela casta que está ali agindo não se deu por satisfeita. A própria Bíblia fala, Jesus fala do cara que foi expulso o demônio dele. O demônio saiu, andou pelos lugares áridos, e quando voltou, ele disse assim: vou voltar para minha casa. Quer dizer, ele considerava aquela pessoa já como se fosse possessão dele. E quando voltou, encontrou a casa adornada e vazia. Vazia por quê? Porque primeiro, ninguém ajudou ele a ir para a igreja para ouvir a palavra, ninguém orou para que ele tivesse forças para ir, ninguém intercedeu. Então a casa estava adornada e vazia. Aí é que ele voltou e trouxe mais 7, e o estado daquela pessoa foi pior, porque provavelmente não houve alguém na brecha da intercessão. A Bíblia não fala isso não, mas nós podemos deduzir. Provavelmente aquele que deveria estar na brecha, vigiando, alerta, cuidando: Senhor, não deixa que o fulano volte para o lugar de onde veio, Senhor, ajuda, Senhor, queima toda a opressão maligna que está agindo na vida da fulana, na vida do fulano. Então essa é a nossa parte como intercessores: vigilância e oração, é a nossa parte. Julgamento vai ser para Deus no final e para o diabo no presente. Julgamento não é para cristão, julgamento vai ser para Deus no final e para o diabo no presente, que se acha no direito de julgar, de acusar. Ele é o espírito da acusação.
E nós somos o espírito da intercessão que nos conduz, que nos governa. Glória a Jesus. Então, o recém-convertido, o novo convertido, ele é prisioneiro das fortalezas do ódio, do medo, daquilo que ele aprendeu, das ameaças lá. Eu me lembro que a Olga falava que na feitiçaria, até o cordão que ela usava no pescoço, que era o cordão umbilical dela com a entidade lá do candomblé, se alguém tocasse, ela morria. Então, o povo lá é governado pelo medo, pelas ameaças. Aí quando a irmã cortou aquele cordão e as pontas espalharam lá na copa da casa onde nós estávamos, ela deu um grito, porque ela não tinha morrido. A Olga, minha falecida esposa. Então, agora a pessoa, depois disso, eu estava numa reunião lá no Flamengo, e ela foi. E eu estava lá também, a gente não estava namorando ainda, eu estava lá também, e um demônio manifestou nela. Ela já tinha sido batizada na igreja batista, tinha sido batizada, mas o demônio não conversou não, manifestou, e jogou ela no chão, e o pessoal ficou lá pelejando para expulsar, até que o Senhor usou um jovem lá, um servo de Deus lá, o menor do grupo, para chegar e ordenar que o demônio saísse. E o demônio saiu. Depois ela foi batizada com o Espírito Santo, foi um grande instrumento na mão do Senhor. Então nós devemos nos posicionar em oração, porque o adversário, aquela pessoa ainda está presa pelo medo, pelo ódio, pela perversão sexual, por vícios, está presa ainda. O adversário ainda está se achando dono. Voltarei para minha casa, foi isso, assim que ele falou naquele relato que Jesus contou, né? Voltarei para minha casa. E a intenção dele é destruir de vez aquela pessoa. Ele traz mais 7. E se não tiver ninguém intercedendo, o estado daquela pessoa vai ser pior do que antes. Mas se tiver alguém intercedendo, quando ele chegar perto, ele não vai conseguir entrar, porque tem alguém intercedendo por aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o novo convertido precisa ser sustentado pelas nossas orações. Precisa. Deus pode hoje estar chamando alguém, nós aqui, alguém que está assistindo esse vídeo, Deus pode estar chamando para ser um vigia espiritual, para sermos vigias espirituais, alguém que dedique a vida para a intercessão, se colocar na torre de vigília, que permaneça de joelhos perante Deus em jejum e oração, que seja capaz de discernir espírito, como o inimigo irá atacar. Deus quer nos encher com o seu Espírito. Ele já derramou o Espírito Santo sobre nós, sobre muitos de nós, vai continuar derramando a plenitude do Espírito, mas o encher-se do Espírito é um ato contínuo. Cada vez que eu oro, cada vez que eu louvo, cada vez que eu dou glórias ao Senhor, eu estou me enchendo do Espírito, e quanto mais cheio do Espírito, mais eu vou estar no lugar que Deus quer que eu esteja, na brecha da oração, na brecha da intercessão. E vidas serão abençoadas e beneficiadas por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, à medida que o Senhor for revelando para nós os planos de Satanás, nós vamos poder advertir o povo de Deus sobre a batalha que se aproxima. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, como vigia espiritual, nós vamos estar na presença do Senhor continuamente. Não pensem os irmãos, as irmãs que vão para o trabalho e vai ficar sozinho no trabalho, vai se concentrar lá trabalhando e o Espírito Santo não vai estar ali junto, não, vai estar junto. E quanto mais nós convidarmos Ele para estar conosco, mais perto Ele estará, mais íntimo Ele vai ficar de nós. Espírito Santo, vem comigo. Hoje eu vou trabalhar, estou indo para o trabalho. Espírito Santo, vamos juntos. As oportunidades que surgirem, Espírito Santo, me ajuda a perceber, me dá sensibilidade espiritual para eu perceber a oportunidade de falar do amor do Pai, falar da ressurreição do Filho, da morte do Filho.
falar do perdão e da graça. Aquela pessoa que vai se deparar comigo, que eu vou me deparar com ela, ela vai precisar disso. Espírito Santo, me ajude, põe na minha boca a palavra que precisa ser pronunciada para aquelas pessoas. Me dá oportunidade, me ajuda a perceber a oportunidade para eu falar na hora que tem que falar, a tempo e fora de tempo também. Então nós, como sentinelas de Deus, nós temos esse privilégio, né, de estar orando a favor do povo dele e de outras pessoas também, e trazer para aquelas pessoas a lembrança, as promessas divinas, as promessas: estarei convosco todos os dias, não temas, tem bom ânimo significa não desanime. Então às vezes o novo convertido está prestes a desanimar, e a gente nem sabe, e aí o Espírito Santo coloca uma palavra direta para a necessidade daquela pessoa na nossa boca. Pode ter certeza que nós que estamos aqui, e quem vai ver essa mensagem, vai entender que Deus quer te usar, Deus quer nos usar com poder em favor de muitas vidas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías 62, capítulo 6 e 7, diz assim: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Olha só, e não lhes concedam descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Quer dizer, clamar continuamente a Deus, clamar com o Senhor: nós queremos o crescimento do Teu Evangelho neste lugar. Senhor, nós não abrimos mão da nossa família caminhando para a Tua casa. Senhor, nós não abrimos mão daquela vida que nós amamos, que é nosso vizinho, que é nossa vizinha, sendo liberto, transformado, curado e andando na Tua presença, Te conhecendo na plenitude. Deus fala ali: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, ou seja, continuem clamando. É isso que está dizendo aqui: vocês que clamam ao Senhor, continuem clamando. Não tem tempo ruim. Está com luta, está com dificuldade, você esquece. Comigo tem acontecido isso. Eu esqueço as minhas lutas por amor às pessoas que o Senhor coloca no meu coração para eu orar e clamar durante o dia e nas madrugadas. Glória a Deus por isso, toda honra seja dada ao Senhor. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que Ele estabeleça. Não conceder descanso a quem? Ao Senhor. Está dizendo aqui para nós clamarmos continuamente. Senhor, o Senhor não se cansa, né? Claro, o Senhor não se cansa, mas Ele quer, Ele coloca como uma condição nós clamarmos continuamente. Ele não quer descansar, Ele quer que a gente clame continuamente. Não deem descanso a Ele até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Não deem descanso a Ele até que Ele estabeleça São João del Rei, Caburu e os outros bairros e faça deste lugar um lugar de louvor na terra. Aleluia! Então é assim, essa é a chamada, é a vocação, é a incumbência do homem e da mulher chamado para ser um intercessor. Uma gloriosa incumbência, diga-se de passagem. O Espírito Santo está levantando cristãos que vão manejar essa arma poderosa da oração de maneira ofensiva. Oração piedosa: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas a oração ofensiva é: Senhor, envia o Teu poder agora para queimar todo vício, todo espírito que foi comandado pela idolatria para destruir as pessoas com perversão sexual, com homossexualismo, com prostituição, com vício, com drogas,
com adultério, envia agora fogo, Senhor, para queimar esses demônios. Então essa não é a oração da caridade, não, é a oração da força, a oração do poder. Não dê descanso a Deus, porque Ele quer, Ele mesmo manda, não me dê descanso, continue intercedendo o que eu quero fazer em favor desse povo. Louvado seja o teu nome, Jesus, glória a Deus. É oração ofensiva, que vai derrubar as fortalezas do diabo, vai liberar o poder de Deus em todas as nações da terra. Não estranhe se você começar a falar em línguas e de repente alguém entender que você está falando em japonês ou em alemão. Não estranhe, porque o nosso Deus é o dono dessas línguas, é o dono desses idiomas, e Ele pode nos usar em intercessão por alguém que está lá no lugar desse, lá no Polo Norte, naquelas linguagens lá dos nativos lá do Polo Norte. Então Deus nos deu essa arma poderosíssima. Agora nós precisamos dedicar tempo para a edificação do nosso relacionamento com Cristo. Essa é a questão. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais, Senhor. Aumenta a minha fé, me enche com o Teu Espírito, faz em mim, arranca de mim o que tem que ser arrancado, coloca o que tem que ser colocado. Senhor, está aqui, amassa o barro do jeito que o Senhor quiser, porque eu quero ser Teu instrumento poderoso na terra. Tem gente que não se anima a fazer isso, né? Mas o verdadeiro cristão se anima. Aleluia, glória a Jesus, se anima. Eu quero que o meu relacionamento com Cristo seja o mais íntimo possível. Filipe estava numa igreja bonita lá em Samaria, uma igreja muito grande, muito bonita, muita gente sendo curada, batizada com o Espírito Santo e crescendo. De repente o Senhor chega para ele e diz assim: Filipe, sai daí e vai para um caminho deserto, lá se não me engano, na faixa de Gaza. Vai para um caminho deserto. E o Filipe vai, e no caminho deserto ele encontra um homem, uma caravana, né? Mas um homem que precisava ouvir a palavra. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, Ele nos leva para onde Ele quer, do jeito que Ele quer, para falar para uma pessoa que seja, ou uma multidão que seja, Ele faz do jeito que Ele apraz. Ele quer nos usar e quer que a gente cultive essa intimidade com Ele. Glória a Deus. Então, a nossa união espiritual com o Senhor, é preciso a gente cultivar essa comunhão no nosso dia a dia de oração, até a gente poder alcançar um conhecimento pleno da pessoa dele. Aleluia. E Ele então vai revelar a nós a vontade dele. Desce pelo caminho que está deserto, né? Se Filipe fosse questionar, mas está deserto, por que eu vou descer lá? Eu não, vou ficar aqui, a igreja está cheia, está precisando, eu tenho que continuar liderando. Que continuar liderando o quê, rapaz? Me obedece, né? Filipe conseguiu desenvolver essa intimidade, e Deus quer que a gente desenvolva também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua santa presença, Pai. Nós agradecemos, Pai, que estamos na última semana desse propósito e o Senhor está conosco, e te pedimos que o Senhor continue, Pai, nos direcionando, nos guiando pelo Teu caminho santo. Pai, nos ajuda, envia agora o Teu poder sobre vidas, Pai, que vão estar diante desse vídeo, e que a Tua mão poderosa venha batizar, curar, libertar, que haja milagres, Pai, na casa, na família dessas pessoas, em pessoas ligadas a essas pessoas. Elas vão ligar seus corações aos seus parentes para que sejam libertos e salvos, e o Senhor vai operar, Pai, para a glória do Teu nome, porque o Senhor é o Deus já, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo realiza, é o Deus que desconhece o impossível, o Senhor zomba do impossível. Então nós estamos orando no nome de Jesus, Teu Filho amado, meu Pai, para que haja milagre, para que haja transbordamento do Espírito, para que haja avivamento, Senhor, e para que haja, Pai, um grande exército se levantando sobre a face da terra, homens e mulheres cheios do
do poder do Teu Espírito Santo para realizar a Tua obra, para interceder, para orar e clamar. Pai querido, assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.